Passamos então a palavra a Gil Giardelli para proferir a sua palestra. Queria dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Eu vou falar sobre algumas mudanças que estão acontecendo no mundo, nessa democracia digital. Eu vou falar um pouco dessa era da generosidade coletiva, a qual o Brasil tem sido o grande líder desse processo. E aí, como não podia deixar de ser, eu coloquei no meu Twitter, que tem alguns milhares de seguidores, no Facebook, o que eles gostariam de falar para honrados deputados que estão aqui. O que foi muito positivo é que a grande maioria dos comentários foram que acreditam que essa legislatura possa mudar uma série de fatores, que o Brasil tem sede, depois de uma série de processos, de mudanças realmente. E aí, temos a era da generosidade, que o mantra, você é o que você compartilha. E se vocês não compartilharem o que vocês estão fazendo aqui nessa casa, serão criados algumas falácias, serão criados alguns mitos. Então, compartilhe de todas as maneiras, se conectem com essas pessoas, que vocês veem que são milhares. É um mundo com muita modificação, é um mundo onde você está no meio da transição da era digital, entre a era industrial. Eu acabo de voltar da Europa, e acreditem, meus amigos, a Europa está de joelhos pela crise que teme não passar. E quando você fala que é brasileiro, todos sorriem e todos acreditam nisso. As grandes mudanças acontecerão pela grande transformação do nosso clima e pelas transformações tecnológicas, e isso vai mudar uma série de coisas. E se você quer saber qual vai ser o futuro de uma humanidade, puxa o estilingue do passado. E aí eu fui puxar Sócrates, na Grécia Antiga, que disse que um dia uma revolução moral marcará uma nova era dessa humanidade. E ele falava isso momentos antes de tomar o veneno que ele foi condenado. E ele disse que essa transformação seria tão grande que ela produzirá inevitáveis modificações nas relações sociais. Quando esse monge, que eu estava lá agora na Tailândia, estava escutando seus mantras através do seu iPhone. E aí, a grande moeda do século XXI é a moeda que todas as pessoas que fazem política reconhecem. É a moeda da reputação. É isso que vai eleger pessoas, é isso que vai fazer com que todos os motores da economia se fortaleçam. O que está levando que uma humanidade gaste 100 milhões de horas editando a enciclopédia digital grátis que se chama Wikipedia. A grande pergunta desse século, feito no mundo inteiro, é como que a gente pode fazer democracia em rede, trabalhar em rede, inovar em rede, viver em rede. Eu vou trazer alguns pontos para vocês, meus amigos, que pode estar bem distante, talvez, da sua realidade e do seu eleitorado. Mas acreditem que na Feira da Inovação de 1902, pediram para que um artista plástico pintasse como seriam esses anos que vivemos agora. Ele disse que a educação seria dessa maneira. Eu concordo com ele. Ele disse também que os incêndios seriam apagados por anjos decaídos e que os congestionamentos seriam no céu. E a grande preocupação na Feira de Inovação de Paris, em 1902, era o que fazer com os estrumes de cavalos nas grandes cidades. Só que a gente está vivendo um hiato de gerações, meus amigos. E ser jovem nesse mundo não tem absolutamente nada a ver com idade, mas sim como você encara as mudanças que estão acontecendo. A pergunta do velho establishment, do velho tratado, é: vivemos convergência ou vivemos uma era de colisão? Talvez a mulher mais poderosa dessa humanidade, a rainha, teve que se render e montar sua página no Facebook. Porque 43% dos seus súditos, jovens, já não querem mais pagar impostos para a monarquia. Então ela cria uma página. E o que é libertador? Você pode ter uma página no Facebook igual a rainha da Inglaterra. Estamos vivendo, talvez, a releitura do que foi a Primavera de Praga. Alguns estão falando que é a Revolução Geek. Essa é um estabelecimento onde os egípcios se conectavam no Google. E aí, tentaram quebrar a internet deles,
E a gente está falando que é a Primavera Geek, a Primavera Digital, já são 15 países. Cortaram a internet de todos aqueles países do Oriente Médio na sexta-feira. Todos os gráficos que a gente acompanha foram retirados, mas não teve problema. Um professor primário estava nas ruas e ele escreveu naquele cartaz que podem desligar os computadores e celulares, mas não desligarão nossa mente. E esse mesmo professor primário disse que ele não ia participar, mas quando ele viu que era algo espontâneo, ele falou, eu vou participar. A maior blogueira cubana, ontem, colocou no seu blog que ventos de mudanças estão além mar e que ela torce que a tempestade derruba o ditador chegue até lá. É isso que está agora. E o lugar onde nasceu as grandes ferramentas de mídias sociais tecnológicas, é muito interessante ver o país que sempre falou da democracia, diz agora que democracia no país dos outros é refresco. O que você faz agora quando você tem um grande segredo? Você coloca no Wikileaks, que tem feito com que banqueiros da Suíça denunciem corrupções, que pessoas em todos os lugares coloquem pontos. Isso não é nada novo, começou em 2006. E podem, se os Estados Unidos fechar o Wikileaks, já existe 30 sites iguais a esse. O que é isso, pessoal? Quebra de informação em escala industrial. E quando perguntaram para o banqueiro de 79 anos por que ele estava entregando a lista de ditadores que tinham conta com ele, ele disse, pelo meu sentimento de justiça. Dalai Lama não falava com seus pares no seu país por 50 anos. Abriu uma câmera de vídeo no seu computador e falou durante 3 horas com 30 mil pessoas do Tibete. Depois a China descobriu. Aqui do nosso lado, o Chile, no meio do terremoto e do tsunami, em Concepción, uma brasileira que tem seus avós lá, estava desesperada, abriram no Twitter uma página dizendo, mande o nome das pessoas que você quer procurar, com a hashtag, que é o jogo da velha, personas desaparecidas. Uma pessoa mandou de lá assim, o nome dessas pessoas não está na lista do IML. Essa menina disse, massageou meu coração. Discutir que mídia social você vai usar ou não, é como o fundador do Facebook disse, todas as mídias serão sociais. A grande mídia será social e já é social. E a coisa é tão exponencial, meus amigos, que o número de troca de informações na internet daqui a 3 anos será 133 vezes maior do que foi nos últimos 30 anos. A coisa começa a ter tanto reflexo que no aeroporto de Londres você pode tuitar e automaticamente do seu celular é colocado naquela 4ª tela. Hoje nós vivemos o que a gente chama de revolução do conhecimento coletivo. Um lugar que antes, se você queria entender o que foi a Revolução Industrial, você tinha que ir até a cidade de Manchester. Se você queria entender qual era a Revolução Digital, você tinha que ir para o Vale do Silício. Mas agora é uma outra revolução. Revolução feita por garotos, 90 cientistas jovens brasileiros, que na Campus Party fizeram o primeiro robô inteligente desse hemisfério do planeta. Um lugar que visite a sua cidade e naquela lan house vai estar acontecendo uma grande revolução. E acreditem, são 90 mil lan houses nesse país. E como eu disse, pessoal, nesses 40 dias de viagem pela Europa e pela Ásia, o Brasil é o país a ser aplaudido. A China tem todos os seus pontos, mas livros como esses estão sendo lançados a todos os minutos. Quando eu morei em Londres há 10 anos atrás, não tinha nenhum livro sobre o Brasil, só vinha coisas negativas. E agora, um país transformado, todo mundo olhando. Todo mundo olhando como essa classe média está crescendo. New York Times dizendo, olá, Brasil. Em setembro estarão aqui no Rio de Janeiro para falar como conhecer esse país das Havaianas, da Gaister e das Supermodelos. Mulheres como essa, meus amigos. O médico, eu acho que é o que menos tem direito, hoje, sim. E o salário também, já caiu na metade do salário. E aqui na cidade pequena, ainda piorou, entendeu? Você não tem uma saída. Não pagam mais que 350. A mulher tem que parar de pensar que só tem cozinha, fogão e tanque, né? Tem um mundo lá fora que a gente pode descobrir através do computador, é bem mais fácil. E agora a gente vai entrar com uma venda
rede. Essa venda nossa de artesanato, ela pode ser vendida em São Paulo, qualquer lugar do Brasil. Então, o computador tem muitas informações que nos ajudam, né, a esclarecer qualquer ponto que a gente quer. Eu queria muito mandar esse amigo. E daí, através da internet, eu achei onde ele estava. Não dá para sair viajar, mas dá para viajar na internet, conhecer um monte de coisa diferente. Vai ter papo com gente lá do outro lado. E a gente agradece essa oportunidade, porque eu mesmo, se fosse para mim pagar um curso de computação, eu não tenho condições financeiras hoje de estar pagando. Porque hoje tudo que você vai fazer, você tem que ter um conhecimento em computação, você tem que ter um conhecimento em internet. Nossa, eu nunca tinha nem ligado esse menino que mexia, mas agora... A internet, ela declara tudo pra gente. Então, esse curso ele tem ajudado. Principalmente para mim, fazendo muito poucas aulas, já me ajudou a raciocinar, coisa que eu nunca raciocinei, então, assim, procurar qualquer coisa no computador, né? E isso tem me ajudado muito. Meus amigos, esse trabalho foi feito por voluntários inicialmente. Hoje são 170 mulheres numa cidade que chama Ipê. Ipê em Tupi-Guarani significa esperança, que não cortam mais cana e produzem o seu artesanato e vendem através da internet para o mundo inteiro. Além de conectar essas mulheres, esses voluntários fizeram um trabalho de resgate social. E aí, nossos amigos também estão fazendo coisas boas. O Uruguai é o primeiro país do mundo a colocar um laptop na mão de cada criança. Custou 0,25% do PIB nacional. Todas as crianças conectadas, todas as escolas. É um mundo onde, na Ásia, todas as pessoas estão pedindo abraços. Pessoas na Tailândia parando e falando, vem aqui me dar um abraço. Enquanto isso, como eu disse no começo, na Inglaterra e nos outros países, a crise teima em não passar. E aí as pessoas estão de joelhos e perguntando, um dia eu quero morar no Brasil. E aí vira o mundo de cabeça para baixo. O trem-bala mais rápido do mundo é o chinês. O computador mais rápido do mundo, no conceito de o mais rápido deixando o mais lento para trás, também é chinês. Isso diz uma série de coisas sobre como a gente vai viver essa economia e lidar com isso. Mas o que tem aí dentro, pessoal? Uma mudança econômica. No auge da Revolução a Vapor, veio John Stuart, um economista e pensador, e disse, somos o Homo economics, egoísta e racional. Só que, de novo, buscando em quem falou pela primeira vez em redes sociais, lá na Grécia Antiga, no meio da guerra do Peloponeso, falaram, vamos ser uma nação de homens em rede. E por que está isso, pessoal? Porque a primeira onda do capitalismo foi feita por pessoas que queriam vender inovação num novo continente. A segunda onda foram empreendedores individuais que fizeram seus impérios. E a terceira onda não vai ter grandes nomes, mas sim pessoas que estão fazendo revoluções coletivas. Vide isso, se os 600 milhões de usuários do Facebook saírem de lá, naquele mesmo momento a empresa fecha. Então, um grande bilionário americano disse que a mídia social representa a transformação do capitalismo como nós conhecemos. Os maiores bilionários dos Estados Unidos estão fazendo roadshows nos países emergentes e já disseram que virão no Brasil, falando assim, quanto você que é bilionário pode doar para ajudar a mudar isso? No jantar na China, foram arrecadados 25 bilhões. A Eliane vai poder falar um pouco melhor, mas quando um blog coletivo americano chamado Huffington Post, que ajudou a eleger um presidente, supera em valor e em acesso o principal jornal deles, que é o New York Times. Quando você vive com isso, o que a gente chama de nuvem de inovação, que a gente chama de cultura expandida, de cultura empreendedora. Então, eu tenho certeza que essas ferramentas não são ferramentas tecnológicas, elas são um passo para a humanidade. Lugares onde a gente volta a ser novos socialistas. Você tem uma terra para dividir, quer colocar que alguém faça lá, fazemos ali uma reforma agrária às avessas. Uma pessoa ficou desempregada nos Estados Unidos e falou, não consigo arranjar emprego, tudo bem, tenho tempo para ajudar as pessoas. Organizou uma ONG para ajudar as pessoas a se recolocarem de maneira diferente. Grande rede de supermercados e milhares de pessoas falando, vamos lutar contra a fome no mundo, como você pode colaborar? O principal prêmio de jornalismo internacional, de escritores internacionais, que é o Pulitzer, foi dado por um site ano passado que chama ProPublica. E o mantra dele é, peguem as nossas histórias e espalhem por aí. Enquanto isso,
no site da Associação Fonográfica Americana, está dizendo assim: ao se conectar à internet e baixar música sem permissão, você está roubando. Não estou fazendo nenhuma apologia a nada aqui, mas são quase 1 bilhão de meliantes, ladrões de músicas no mundo. Está na hora das pessoas conversarem. E por que isso, pessoal? Só isso aconteceu porque apenas 1% dos 2 a 3 bilhões de internautas, não temos o número exato, colocam conteúdo na rede. 4% replicam e 95% estão apenas aprendendo. E tenho certeza que vocês são as mentes inventivas e as mentes brilhantes desse país. Coloquem as ideias de vocês lá. Porque passamos por uma humanidade que foi agrícola, depois vivemos uma humanidade industrial, passamos por uma humanidade tecnológica e vivemos hoje entre duas humanidades, o que a gente chama de cyber-espiritual e da democracia das redes sociais. Quanto custa o tempo de vocês de estarem aqui me escutando? Quanto custa quando um cidadão brasileiro entra no blog de vocês e faz um comentário? Isso é o que a gente chama de inovação coletiva, meus amigos. E a coisa é tão grande na economia que no mesmo ano que nasce a enciclopédia grátis, o Wikipedia, que está em 193 países, nasce também a enciclopédia de uma empresa americana. Ano passado, a empresa americana fecha a sua enciclopédia e fala: o Wikipedia venceu. O que faz isso, pessoal? O que faz esses trabalhos por motivações coletivas? Milhares de pessoas a saírem e ajudarem as pessoas nas enchentes. O que faz essa mídia social, que é o valor da diversidade? Você compartilha é tão grande que você pode entrar num site de um hospital Afonso Pena, em Minas Gerais, e simplesmente mandar uma mensagem com a hashtag Jogo da Velha Doe Palavra. E aí, as melhores mensagens são colocadas na TV de plasma para as pessoas que estão em fase terminal de câncer ou de HIV. Então, você pode compartilhar não só com dinheiro. Mídias sociais, meus amigos, são pequenos grupos e grandes mudanças. E é um mundo, pessoal, que, acreditem, a mudança está sendo tão grande em todos os fatores que você tem que escolher. Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução. Mídias sociais, para não depender da NASA e descobrir, através de cientistas e de usuários, aonde existe vida extraterrestre inteligente tentando contato com o planeta Terra. Se vocês não acreditam nisso, vai lá escutar o pulsar de uma galáxia. Façam vocês esse exercício. Essa mídia social é o que a gente chama de arte da descentralização. 4 garotos de 22 anos de idade fizeram um site que chama Eu Lembro. Tudo o que vocês disseram nas campanhas está aqui registrado. E todo mês, esse site chamado Eu Lembro está mandando uma mensagem para aqueles que se cadastraram, dizendo assim: o seu parlamentar, o que ele prometeu, o que ele fez e o que ele não fez. Pessoal, isso é um elefante da memória. Isso vai fazer mudanças que vocês vão ter que participar e conversar. É uma nova coordenação, meus amigos. No auge da guerra no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, dos 9 principais assuntos no Twitter, dos 10 principais assuntos que se chama Trend Topics, tópicos de tendência, 9 eram sobre o Morro do Alemão. Tem seus excessos, claro, mas nasce ali, já tinha 4 meses, mas ali cria força, boca de sabão, onde oficiais militares falando: você conhece algum militar que está fazendo corrupção na invasão? Denuncie aqui. Isso começou a gerar. Usem isso como uma ferramenta educacional, meus amigos. Acreditem, a população acredita muito em vocês. É melhor ter a democracia, como o presidente aqui disse, que às vezes precisa melhorar, acertar, somos jovens, do que ter uma ditadura como está acontecendo por aí. E é isso, e a gente quer ajudar, quer fazer. E como se ajuda? Está aí um exemplo a ser aplaudido de pé, que é o iDemocracia da casa de vocês, que é uma ferramenta onde pessoas estão colaborando para discutir Lan House. Ou você pode discutir a cura do câncer, cedendo a memória do seu computador. Está aqui, aperta um botão e vai avisar para o World Community Grid como que você pode ajudar essas pessoas. Então, pessoal, aquele mundo que vivemos, onde um jovem falava: eu tenho uma ideia hoje, toma a água que passa, já é um novo mundo, pessoal. É uma inteligência universal acontecendo. Um rumo à gratuidade, um lugar onde a gente está fazendo coisas completamente diferentes. É uma economia do terceiro milênio. É uma economia onde a gente está fazendo esse admirável mundo justo. E é uma economia da intuição. O maior negócio do mundo hoje não é mais fechado. O maior negócio hoje que está mexendo com tudo se chama open source, ou códigos abertos. E tudo está código aberto, meus amigos.
a indústria farmacêutica, os carros, o design. Novamente, três garotos e garotas de 19 anos, numa cidade chamada Guarapuava, no Paraná, falaram assim, já que não tem nada definido sobre o lixo eletrônico, nós vamos fazer uma arrecadação na frente da Rua 15, em Guarapuava. Arrecadaram 2 caminhões de lixo eletrônico, estão fazendo reciclagem e dando isso para as escolas. Você tem um arquiteto social chamado Marcelo Rosenbaum, que chama 2 grandes empresas e fala assim, vamos colocar tinta e vamos fazer biblioteca e coisas diferentes nas favelas de São Paulo. Agora é um projeto que esse ano está indo para vários locais de risco social no Brasil inteiro. Então, pessoal, mídia social é a ciência da reputação, como eu disse no começo. O país não é mais o país da TV e do futebol. Todos vocês sabem, independente da nuance política, que o que a grande imprensa falou da atual presidente, ela não se elegeria nem no primeiro turno. Hoje nós temos outras fontes. Aonde estão? Essa menina é uma índia tupinambá, do sul da Bahia, aonde ela disse para mim, está no meu blog, ela disse que as coisas que ela mais ama no mundo são a aldeia dela, a família dela, os bichinhos dela. Elas não têm boneca Barbie, elas têm um bicho preguiça, e quando ela se conecta para a rede, para a internet, e vê um mundo diferente. E aí é um dado oficial do Diese, foram vendidos 1 computador a cada 3 segundos em 2009. E aí o principal pensador de democracia digital, que é um advogado, fala assim, o Brasil pulou o século XX e foi direto do século XXI. Todos vocês conhecem o que a The Economist está fazendo. E por que ele pulou, pessoal? Porque esses cybercafés estão fazendo mudança. Não importa que está escrito errado, não importa que vende chocolate e café, mas está fazendo conexão. 72 etnias indígenas se reúnem numa rede social chamada indiosonline.org.br. Nesse exato momento, estão pedindo para a FUNAI que seja colocado banda larga em todas as aldeias. Detalhe, algumas dessas tribos indígenas ainda fazem infanticídio e ainda fazem canibalismo. Isso vai mudar um dia, vão aprender pela internet. 1 milhão de pessoas discutindo café numa rede social brasileira. Então, meus amigos, tenho certeza que o Brasil pode ser a grande potência digital e ambiental e empreendedora desse país. Sabe por quê? Somos 11% da água doce do planeta, 22% das espécies animais, mais de 70 milhões de internautas. É um mundo do remix. O Orkut não tem nada a ver com inclusão digital. Tem a ver quando uma garota de 19 anos que mora na favela de Paraisópolis, lança uma loja através do Orkut e começa a vender roupa para todo o Brasil e muda a sua condição. É um lugar, meus amigos, onde nós somos segundo em audiência no YouTube. E prepare-se, tudo vai ser gravado. Desde o Ratinho no shopping Iguatemi até todas as ações que estão acontecendo pelo mundo. Somos o 4º país que mais lê blog, num país que tem um alto índice de analfabetismo funcional. Somos o líder no Twitter, meus amigos. E aí existe uma sociedade engajada. O organizador mundial da Campus Party, que eu convido vocês a todos verem o que essa nova economia disse, o Brasil, o mundo conta com vocês para a gente sair desse atoleiro. E aí, só para fazer uma releitura de tudo que eu fiz coletivamente com vários amigos, a gente teve uma sede de democracia e a gente conseguiu conquistar isso. A gente agora está tendo uma sede de cidadania e honestidade, porque a gente quer fazer um mundo onde é um mundo de exemplo sem violência. E agora, em vez de nós irmos para as praças públicas, estão se reunindo 8 mil pessoas no mesmo final de semana para discutir o web cidadania. Um garoto de 13 anos que criou 15 aplicativos para o iPhone e está mudando a economia. É brasileiro do Rio de Janeiro. Um senhor que compra uma geladeira quebrada e demora 1 mês para essa geladeira ser consertada e depois de repúdio ele grava um vídeo dizendo por que ele não consegue arrumar. Virou tópico mundial a discussão sobre essa geladeira. Mesmo que ainda nós somos a conexão mais cara do mundo, meus amigos. Agora, o que leva 100 mil voluntários para as Olimpíadas de Londres, numa cidade onde está tudo parado? O que está por trás, o que nos motiva a colaborar? O que é essa ciência? E aí eu trouxe para vocês, meus amigos, 3 tipos de motivações. Não é uma utopia. A ciência acabou de provar que antes você tinha 2 formas de se motivar para ajudar algo. Um era pela sua motivação biológica. A outra era porque a gente chama de crime e castigo. Salário, crime, leis.
e a outra é o que a gente está chamando agora de motivações intrínsecas. E aí, a ciência, a neurociência, foi mexer no cérebro. E falou que quando você está conectado e fazendo alguma coisa bacana, independente do que você ganha, indo no site do democracia.gov, por exemplo, e com a sensação de fazer a coisa certa, com a sensação de fazer coisas interessantes, de engajar-se a uma causa, de contribuir para um mundo melhor, de que seu espírito empreendedor está aceso, isso te deixa tão feliz quanto se divertir com o Dilber. E aí entramos no que a gente chama da era da criatividade e da coletividade, que é esse software da sabedoria das multidões. E aí eu fui estudar. Cada ponto amarelo é produção de conteúdo no século XVII. Cada ponto amarelo é produção de conteúdo no século XX. Cada ponto amarelo é produção de conteúdo no século XXI. Projetos como Arca de Gentilezas em português, que você vai lá e conta que gentileza você fez hoje. Projetos que, como a maioria dos seres humanos nesse planeta não sabem falar o inglês ou o português, ou enfim, fotos, a primeira enciclopédia de foto. Vale tudo, pessoal. Pessoas montaram uma Kumba online, dizendo que você pode ir lá e fazer o seu trabalho sem perguntar, sem sair de casa. E pessoas levando a sério isso. Isso é muito mágico. Aí, um senhor de 59 anos fala assim, estou no Google Maps, eu acho que eu vi um OVNI. Alguém aí já viu um OVNI? Milhares de pessoas levantaram o mouse, meus amigos, e contaram suas experiências. Aí a coisa é tão maluca que fizeram um projeto que é uma rede social mundial que chama Eu Acabei de Fazer Amor. Depois que você acabou de fazer amor, você fala a frase mais dita, a posição, dá nota e conta para um amigo. E aí você preenche um cadastrinho. E aí esse site te dá todas as métricas, meus amigos. O que está por trás aqui é o maior projeto da Organização Mundial de Saúde para entender aonde e como as pessoas estão usando preservativos. Se a Organização Mundial de Saúde tivesse feito um site onde perguntado, enfim, de uma forma muito sem nenhum tipo de risada, ninguém ia preencher. Milhares de pessoas estão preenchendo. Nós somos um país de inovação, meus amigos. E aí, aonde moram as ideias? As ideias têm que ser em ambientes onde as ideias podem se conectar, onde pessoas são colônias de criadores. Façam as colônias de criadores virem até aqui. São invenções simultâneas, invenções em cenas sociais, meus amigos. Nada novo. A maioria dos grandes invenções do século retrasado foram feitos coletivamente e por pessoas pensando diferente. Conectem essa sociedade. Que bom ver um país onde a gente tem várias nuances de pele, de clero, de cor, e a gente se respeita. E aí, pense no empreendedorismo na sua cidade, é assim que a gente vai se levantar. Quem diria que um dia viveríamos um mundo onde a nossa taxa de desemprego é menor do que a americana? E por que está acontecendo isso, pessoal? Porque hoje uma empresa, um empreendedor sozinho, um empreendedor individual, ele vira uma empresa bonsai. Porque tem na Fiesp, por exemplo, e na FEComércio, as pessoas estudando a economia criativa, essa indústria das ideias, esse lugar onde a propriedade intelectual vale muito, esse lugar onde tem o capital cultural. E aí, o grande motor do mundo é o índice de inovação e criatividade. Se eu pudesse colocar mais uma sugestão, faça o índice de inovação e criatividade da vida de vocês, da vida parlamentar de vocês, da vida das pessoas que votaram em vocês, porque isso já significa 10% da economia global. E o que está por trás é esse espírito da inovação e esse espírito empreendedor. A inovação não está acontecendo nas universidades. Na Inglaterra estão dizendo assim, como nós faremos uma microempresa valer $1 bilhão como o Twitter ou o Facebook? Os empreendedores estão em mentes geniais espalhados por aí. Em eventos como esse em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outras cidades, que milhares de jovens estão se encontrando para falar como fazer a nossa empresa, garotos de 17, 18, 19 anos. Sejam convidados, eles vão se sentir honrados com a presença de vocês. Um lugar onde 3.000 pessoas montaram uma rede do Sou Empresário, para dizer como é ser empresário aqui. Então, o que está em jogo é qual o Brasil que nós queremos para o nosso futuro. E o que está em jogo agora e a população quer participar disso. E a coisa muda tanto que agora o seu tempo é um bem social, meus amigos. Antes você comprava uma televisão e você virava mais um consumidor. Agora você compra qualquer coisa conectada à internet, você vira um produtor de conteúdo. Então somos milhares de grandes TVs, milhares de grandes jornais. E aí é onde está sendo o nosso tempo livre, pessoal? Estamos deixando a televisão no mudo.
E aí isso é tão mágico que você pode compartilhar nas artes. O livro de Shakespeare, Romeu e Julieta, estava caindo às vendas há 15 anos. Soltaram no Twitter Romeu e Julieta através de Shakespeare. Aumentou em 17% as vendas. Isso é menos consumo e mais engajamento. Isso é comportamento colaborativo, meus amigos. Nós, os humanos, somos os mídias agora. É um mundo em beta. Façam projetos que possam dar errados. Façam projetos que a gente pode fazer e mudar. O erro nesse século faz parte. Entrem nas redes sociais, meus amigos. Tem um canal de televisão igual a Rainha da Inglaterra. É grátis. O maior comunicólogo desse país, e não estou aqui com nenhuma nuance político, é o ex-presidente da República, que há muitas décadas já falava, e ele já tem Twitter e blog. E vocês, meus amigos, montem isso. Por quê? Porque o cyberespaço é um lugar onde as ruas não têm mais nome. E nada novo. Jean-Paul Sartre já dizia que as pessoas leem porque um dia elas querem escrever. Montem os blogs de vocês, demora 5 minutos. Coloquem o conteúdo e as histórias que vocês têm por esse Brasil. E se querem mais exemplo, há 60 anos atrás, pessoas da cor negra tinham que beber água em locais diferentes da cor branca. Existia um mundo onde precisava de esperança. Esse senhor, que era uma pessoa solitária, que não tinha nenhum tipo de força, era um microempresário, uma microempresa, chamou um garoto de 23 anos chamado Chris Hughes, fundador do Facebook. Esse garoto chamou 1 milhão de amigos que doaram até $10, e ele mudou a eleição de um país e provavelmente mudou a forma de fazer política. Observem como ele está mudando, apesar de todo o processo. E agora tudo vai ser símbolo de status, meus amigos. As pessoas têm agora ferramentas que falam, o que você fez hoje? E você ganha um selinho. Nos Estados Unidos, se você votava, você ganhava esse selo. E você ia para esse site. Milhares de selos distribuídos. A coisa é tão maluca que esse negócio chama Foursquare, que é mais ou menos assim. O Orkut foi um site que falava assim, o que você faz desde aquela época que eu não te vejo? Aí o Facebook e o Twitter falam assim, o que você está fazendo nesse exato momento? E o Foursquare é assim, o que você está fazendo agora e aonde? Então, um astronauta mandando notícias em torno do planeta Terra. Um robô em Marte mandou durante 6 meses informações no Twitter, que é um microblog, através do seu Twitter. Uma hora ele congelou. Não descobrimos marcianos, mas tínhamos a mesma informação do que os arquitetos da NASA. Agora, com o seu celular na mão, você sabe o quanto demora para chegar em tal local. Por quê? Porque o metrô inglês não consegue mais levar todo mundo. E aí, meus amigos, está na hora de uma grande reforma da educação. Eu sou educador e, olha, nossas escolas são do século XIV, da Universidade de Bolonha, em Marrakech. Nossos alunos são do século XXI e nossa estrutura educacional do século XX. Precisamos realmente entender como vai ser a conexão. E acreditem, tudo é muito fácil. Se vocês ainda não têm as ferramentas, acredite que vai ser muito fácil. Diplomas têm prazo de validade. Você saiu, acabou o curso às 11 horas da noite, às 11h10 você já está defasado. É um mundo onde ensine menos e aprenda mais. Espaços cronometrados e aulas concretas, os alunos não querem mais. Eles estão indo para as salas de aulas 2.0, onde milhares de alunos estão discutindo a educação, dizendo aonde eles estão fazendo gentileza, participando de sessão Corujão. A sessão Corujão, meus amigos, é um lugar onde pessoas em locais de favelização entram na lan house às 8 horas da noite e saem às 8 horas da manhã do dia seguinte. Para a grande maioria de nós vamos falar que isso é muita exposição, ficar 12 horas conectados. Mas esses garotos, é melhor que eles fiquem lá do que fiquem zanzando pelos seus locais onde está cheio de tráfego. Por causa de sessões corujões que estão acontecendo no mundo inteiro, já temos 6 campeões mundiais de matemática que ficaram jogando através dessa rede. É um lugar, pessoal, onde tem 250 mil aplicativos para o seu iPhone. Percebe que somos agentes de mudança? Percebe que o mercado de trabalho está mudando quando fala que a vida não vai ser mais em torno de uma carreira? Que vai ter a vida no mínimo 3 profissões e vocês devem ter 4 ou 5? Que a gente vai viver 100 anos e não precisamos comer tudo nos primeiros 50? Que as pessoas não querem mais rede de seguranças? E aí esse estudo mundial falou que agora a humanidade tem um tipo novo de ser humano, que chama os potencialistas. De novo, um índio no norte do país, que não tem conexão banda larga, faz um mapa dizendo aonde está tendo queimada perto da sua aldeia. Ganha um prêmio mundial porque ele mostrou o que estava acontecendo. Pessoas ensinando idioma grátis através de redes sociais.
com aula, com nota, milhares de pessoas. Um novo tipo de web cidadania, direito do povo, cidade democrática, voto consciente, voto na web. Façam conexões com essas pessoas. Formas novas de educação, Fundação Roberto Marinho, conexões tecnológicas, conflitos globais, Sebrae AD, tanta inovação por aí, meus amigos. E aí um lugar onde foram colocados 1 bilhão de livros disponíveis e abertos na internet, resenhas. Se você gostou de um livro, coloca a resenha lá. 12 meses de lançamento, 27 milhões de livros catalogados. Um lugar que, se você quer conhecer o que as pessoas pensam de política em Uganda ou na Alemanha, vá nesse site que chama 1 milhão de vozes. Bancos se repensando. Está falando de reciclagem. No final, é Michelangelo. Simplicidade é a arte da complexidade. No final, é o que a gente chama de software da sabedoria das multidões, que está unindo barreiras e derrubando barreiras geográficas. Claro, pessoal, tem muita coisa errada. Tem o império da idiocracia na internet. Por isso que pessoas inteligentes como vocês precisam entrar na internet. Claro que isso gera muita ansiedade. Para a maioria das pessoas no mundo hoje, o dia começa às 5 da manhã. Tem uma sociedade vigiada, individualizada. Tem uma sociedade que a gente chama imediatista. Os produtos que mais crescem no mundo são Botox, Red Bull, Viagra, iPhone e fast food. Esse seria o Davi de Michelangelo hoje. Isso é uma pandemia mundial, meus amigos. É um lugar ainda que é difícil. Um mundo dividido entre pobres e ricos. E a gente pode ser a nação para mudar isso. Tanta conexão para ainda ter um mundo com 1 bilhão de famintos. E como vai ser viver num mundo onde tem 7 bilhões de pessoas esse ano em 193 países? E negar a mudança climática, meus amigos, é como negar a teoria das espécies de Darwin. Se nada for feito, 2 bilhões de vidas serão ceifadas. Aí, 2 garotos aqui de Brasília fazem um projeto que chama Save the W, e mudam essa internet. Então, a gente vai ter que pensar em novos P's. O P de planeta, o P de pessoa. E as pessoas? As pessoas é que elegem vocês. Elas são fantásticas. Chamem elas, que elas vão ajudar. Vejam cada exemplo que a gente tem, por exemplo, na Serra Carioca. Façam projetos simples, que eles vão se conectar. As pessoas agora querem ter seu tempo livre para fazer esforços conjuntos para mudar esse mundo. Porque o que está por trás, pessoal? Motivações humanas, estrutura social, natureza da reciprocidade, um lugar onde a palavra é da diversidade cultural, onde a palavra mais inclusiva desse planeta se chama terráqueos, somos todos pássaros, pessoas, seres humanos. Um lugar onde você tem uma rede social para perguntar sobre biociência, e a natureza vai te explicar. Uma rede de fast food mudando seu logotipo, quase parecido com as cores da nossa bandeira. Já mudou em 12 países, vai mudar no resto do mundo. Será que a gente pode fazer um capitalismo e um humanismo junto, meus amigos? Será que essa economia da reputação tem que mudar? Sabe qual foi a evolução? Antes, éramos sozinhos, agora o esforço é conjunto. Caem todas as barreiras.